Porque nas ruas é maravilhoso para alegrar o povão, é bom dizer assim: Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso é muito bom dizer, todo mundo se alegra. Mas o evangelho, muitas vezes ele traz tristeza, porque ele revela o que verdadeiramente a situação que o pecador se encontra. Então, voltando lá para o ponto que é difícil o homem entrar no céu, eu vou dizer para vocês que a única forma que Deus deixou para que o homem possa entrar no céu é se arrependendo de seus pecados, reconhecendo que é um pecador. Como eu falei aqui, mencionei alguns, para que todos fiquem cientes que todos são pecadores. O pastor, o bispo, o padre, o diácono, o presbítero, todos são pecadores. A diferença é o que reconhece que é pecador e corre para os braços de Cristo. Ele não vive mais na prática contínua do pecado. Ele reconhece que é um pecador, vai continuar pecando por acaso, mas não tendo mais prazer no pecado. O plano de salvação que Deus lá do céu preparou para a humanidade é todo aquele que crê, reconhecer que é um pecador e depositar toda a fé de esperança e salvação que é em Cristo Jesus. Aqueles que forem para a condenação do inferno, eles não vão porque pecou. Aliás, não tão somente pecou, porque os que vão estar no céu também, irmão Roberto, também pecaram. Lá no céu vai estar cheio de pecador. Mas aí a diferença, quando fala lá em Mateus, que quando Cristo vier, porás uns à esquerda e outros à direita, e dirás ao da direita: vinde bendito de meu Pai, para o reino eterno está preparado desde a fundação do mundo. E o rei Jesus também vai dizer aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que estão à direita, que vão entrar no céu, eles pecaram tanto quanto os da esquerda, irmão Roberto. Eu posso até conjecturar que eles praticaram o mesmo pecado, mas os da direita reconheceram que era um pecador, se arrependeram de seus pecados e foram salvos por meio de Cristo Jesus. E obviamente os da direita não se arrependeram. Talvez eu possa conjecturar que alguns quiseram ser salvos pelos seus próprios méritos de bondade, coisa que não vai funcionar. Aquele que quer entrar no céu pagando o dízimo na igreja, dando carona no seu carro, ou procurando ser bom, dando cesta básica, dando roupa, infelizmente esse não é o plano que Deus deixou para que o homem entre no céu. Vamos fazer uma oração e vamos dar início ao culto ao Senhor nesta noite. Isso foi só uma pequena introdução para que vocês possam ser atraídos por esta palavra nesta noite. Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Há mais de 2000 anos, Jesus foi levantado da terra naquela cruz. E eu creio que se tiver alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus, eu acho meio difícil. Ele já atraiu você, já atraiu. Ou pelo um filme ilustrativo, tem filmes que ilustram muito bem o sofrimento e a crucificação de Jesus, que quando nós assistimos, muitas vezes nós choramos, vendo Jesus sendo açoitado, crucificado. Mas muitas vezes, quando é no outro dia, nós continuamos nas nossas mesmas práticas de pecado e esquecemos daquela sensação que sentimos ali em ver Cristo sendo crucificado. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem tocado no coração do teu servo Roberto e sua esposa, em trazer nós nesta rua, meu Pai, para proferir a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a palavra do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo dos Apóstolos, nós sabemos que ele serve tanto para salvar como para condenar. Sim, é difícil e duro de entender, mas é assim que as Escrituras nos mostram. O próprio Simeão, quando levantou Jesus mediante a sacerdotisa, ele disse que esse veio para o levante e para a queda de muitos. O Evangelho não é isso que estão pregando por aí, que move a fé das pessoas e depois arranca dinheiro das pessoas. Não é isso. Aliás, isso traz muito escândalo. Pai Santo, prepara os corações nesta noite que vai ouvir essa palavra. Te peço, meu Pai, não me use aqui de sensacionalismo, e nem o presbítero Felipe que vai pregar a tua palavra.
mas que nós possamos aqui com tanta simplicidade e de uma forma mais aberta para que as pessoas entendam o que é o Evangelho. Praças em Fortaleza esbarrotadas, Maranguape, Maracanaú, tem muitos para nós pregarmos, para centenas de pessoas. Praças tão grandes que a gente tem que pregar em 3 cantos ou 2 cantos da praça para que as pessoas escutem. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito de nos trazer nessa rua. Pessoas que não acreditam mais no Evangelho, por conta de falsos profetas, apóstolos do diabo, que têm se levantado para deturbar a tua palavra e o Evangelho cair em descrédito. Nesta noite eu te peço, meu Pai, eu sei que nem todos vão crer, talvez alguns entendam, mas a tua palavra vai ser pregada nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, que essa palavra não venha entrar nos lares das pessoas como uma perturbação, mas como um refrigério para as suas almas e para seu coração. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, fica conosco e toma a frente desse trabalho nessa rua. Nos protege de todo mal, Senhor, e assim nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco da Bíblia, esse conjunto de livros que chamamos de Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. A Bíblia tem 7 milhões de cópias, a mais do que o segundo livro mais vendido do mundo. Ao decorrer do tempo, muitos imperadores tentaram destruir e acabar com a existência da Bíblia, mas não conseguiram. E se por exemplo aparecer, se porventura aparecer alguma lei hoje que venha acabar com a Bíblia, não tem como acabar, acaba com o papel físico, mas ela já está em nossa mente. Nós continuamos pregando mesmo sem a Bíblia, porque nós vamos lendo e ela vai ficando em nossas mentes, nossa cabeça, e nós podemos muito bem falar aqui dezenas de versículos, mesmo que ela não exista mais. A Bíblia é o poder de Deus para salvar o homem. A Bíblia é a única regra de fé e prática que todo homem e toda mulher devia ter. Não acreditar em revista que não tem nenhuma inspiração divina. Não acreditar em outros livros, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Glória. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O profeta Isaías vai dizer que o trono de Deus, há 2 alicerces do trono de Deus, irmão Eli. Há 2 alicerces principais que sustentam o trono de Deus. E quais são? Justiça e juízo. Você não vai ouvir essas palavras na missa, porque lá é ensinado apenas um desse sustento. Não fala da justiça de Deus e nem da situação que se encontra o homem pecador. A Bíblia é a palavra de Deus, deve ser a única regra de fé e prática de todo cristão. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Essa é a certeza e a segurança que nós temos de crer na Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer ao de Corinto que ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode alicerçar nenhum outro fundamento em cima do qual já foi posto, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, se você conhece alguma religião ou alguma seita que eles usam outro livro para usar junto com a Bíblia, doutrinas e preceitos de homens, não existe isso no Evangelho. É a palavra, esse livro sagrado que foi aprovado em todos os concílios feitos pelos teólogos e por homens estudiosos das Escrituras. Alguns chamam as interpretações ou essa forma da gente cultuar a Deus
ou quando o homem larga as seitas, as religiões ou a sua vida pecaminosa e vem para Cristo através do seu evangelho, alguns usam esse termo popular dizendo: fulano de tal agora foi para a lei dos crentes. Mas não é a lei dos crentes. Aliás, há algumas leis impostas pelos crentes, mas é muito fácil de você conhecer, porque a doutrina de homem ela se contradiz. Ela não vai alinhada como os apóstolos de Jesus ensinaram. Quando nós vemos assim alguns jovens que quando pensa de ir congregar em um prédio, que a gente chama também igreja, alguém chama igreja, de repente a pessoa passa pela cabeça: mas se eu for para a lei dos crentes eu não vou poder usar uma bermuda. Aí você olha para a Bíblia não diz isso. Doutrinas e preceitos de homem que diz que você não pode usar uma bermuda. Se contradiz a doutrina de homem. O homem não pode usar uma bermuda porque é pecado, mas a mulher pode usar saia e vestido mostrando a mesma parte da perna, muitas vezes até mais sensual. Não é pecado, mas o homem é pecado. Doutrina de homens, preceitos de homens. Não existe isso na palavra de Deus. Eu acho que vocês já estão começando a ver a diferença desde o início desse culto, desse trabalho. Se eu estiver simplesmente dizendo que Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, a palavra de Deus tem um plano maravilhoso na vida do pecador, se ele se arrepender e se converter seus pecados. Aí o plano que ele tem é de salvação para a vida eterna. Mas se eu trouxer aqui um sensacionalismo, uma palavra triunfalista para mexer com o seu emocional, e depois disso eu fazer com que eu venha lucrar a fim disso aqui, você tem fé? Mostra a sua fé aqui nesse envelope ungido. É assim ou não é? Infelizmente. Irmão, você veio aqui para falar dos pastores das igrejas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é o ponto exatamente que ninguém quer tocar. Por quê? Porque alguns de vocês vivem escandalizados com o evangelho por conta desses homens que fazem da obra de Deus uma fonte de lucro. Talvez você tenha até vontade de visitar uma igreja evangélica, mas você mesmo diz no coração: Deus me livre de eu ir para um negócio daquele dali. Mas a obra de Deus não é assim não. Desde os tempos dos profetas, desde o tempo da teimosia do povo de Israel, Deus sempre levantava um homem para mostrar a verdade. E não é agora no século 21 que Deus vai desamparar o seu povo. Não é possível que agora só tem falso profeta. Cadê os homens de Deus para pregar a palavra para salvação? Não tem mais? O sermão escatológico de Mateus 24 diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas vai ter também os homens de Deus. De repente você quer identificar o homem de Deus porque ele falou em línguas, ou porque adivinhou a cor da sua toalha, ou adivinhou quando você tinha não sei quantos anos, você já sofreu um acidente. O evangelho não é isso de adivinhação não. Eu estava falando agora ali com o Hélito, o rapaz daquele comércio. Eu dizia para ele: o evangelho é tão simples de se pregar e mais simples ainda de entender. O que é o evangelho, irmão? O que é que esses crentes pregam aí? Pelo menos era para todo crente estar pregando. Crente que eu me refiro na forma geral de falar. O plano de salvação por meio do evangelho de Cristo acontece assim. É ele revelar para você. Não é aquela forma de estar julgando, mas é a própria palavra que revela que nós todos somos pecadores. E se nós somos pecadores, e agora? O que acontece? Se arrepender dos pecados, correr para aquele que tem o poder de dar a vida eterna. Eu falava nesse instante para aquele jovem ali, que alguns que for para a condenação do inferno, irmão Davi, não é porque pecou não, é porque desprezou aquele que tinha o poder de perdoar os pecados. Olha como isso é simples. Uma história ilustrativa de um homem que estava preso, e aquele presidente daquele país foi lá com a carta de soltura, levou dentro da Bíblia. Quando chegou lá, na grade da cadeia, aquele homem não quis nem saber dele. Disse que se ele se aproximasse mais, ele cuspia nele. Não queria conversa. E alguém falou: rapaz, mas aí é o presidente do país, ele quer falar com você. Não quero saber de presidente de ninguém. Desprezou. Quando aquele presidente saiu com a Bíblia e dentro a carta de soltura dele,
Era um país que tinha pena de morte, que não estava condenado à morte. Aí alguém falou: rapaz, isso aí é o presidente. Dentro da Bíblia estava o teu papel de soltura aí, da tua morte. Já era tarde demais. Morreu condenado à pena de morte porque desprezou aquele que tinha o poder de salvar ele através daqueles escritos da carta. No caso, falando ilustrativamente, lá um presidente que tinha um poder sobre o país. Mas aqui eu falo de Jesus. Aqui eu falo de Jesus, aquele que tem o poder para nos perdoar e levar nós para o céu. Essas coisas de céu, de vida espiritual, muitas vezes a pessoa acha que não é mentira, que é mentira, isso não existe. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e logo depois disso enfrentar o julgamento. Ou nós, crendo ou não, um dia nós vamos ser julgados por Cristo. Romanos 2:16. No dia em que Deus há de julgar os pecados que o homem fez na terra. É assim que a Bíblia diz? Não. Os pecados que nós fazemos aqui na terra, todo mundo está vendo. Nós conhecemos o homicida, conhecemos o prostituto, conhecemos o homossexual. Nada contra, é a Bíblia que diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Conhecemos as pessoas que fazem as práticas do dia a dia, prática pecaminosa. Mas Romanos 2,16 vai mais além. O apóstolo Paulo vai dizer: porque todos vamos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para dar conta de tudo que fizemos, segundo que praticamos por meio do nosso corpo, o bem ou o mal. O apóstolo Paulo vai falar isso. Aí depois Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens. Então já começamos a ver que nós temos que atentar para a palavra de Deus. Não pela presença desses irmãos aqui, uns vieram de Maranguape, outros de Fortaleza, outros de Maracanaú. Não pela nossa presença pessoalmente, mas pelo que nós trouxemos aos ouvidos de vocês. Vocês têm o privilégio de ouvir essa palavra esta noite, porque aqui não é a teologia da prosperidade. Aqui nós não pregamos a palavra triunfalista, e nem pregamos sensacionalismo para que vocês fiquem esperando só nós pedir o dinheiro de vocês. A obra de Deus não é a fonte de Deus.